de Assis foi o autor mais importante para o realismo, que além de escrever Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, ele também escreveu vários contos, e nesses contos a gente consegue também identificar as características do realismo. Eu vou ler o primeiro parágrafo do conto A Causa Secreta, e vocês vão conseguir identificar junto comigo essas características. Garcia, em pé, mirava e estalava as unhas. Fortunato, na cadeira de balanço, olhava para o teto. Maria Luísa, perto da janela, concluía um trabalho de agulha. Havia já 5 minutos que nenhum deles dizia nada. Tinham falado do dia, que estivera excelente, de Catumbi, onde morava o casal Fortunato, e de uma casa de saúde que adiante se explicará. Como os 3 personagens aqui presentes estão agora mortos e enterrados, tempo é de contar a história sem rebuço. No trecho que adiante se explicará, Machado de Assis ele usa a digressão, ele conversa com o autor. No final desse trecho, a gente entende que esses personagens descritos, eles estão mortos e enterrados, que é uma semelhança com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde o personagem ele já está morto contando sua história de vida. Enquanto Garcia ainda estudava para se tornar um médico, ele encontrou Fortunato pela primeira vez à porta da Santa Casa. O segundo encontro deles foi alguns dias depois no Teatro São Januário, onde Fortunato e Garcia assistiam a um dramalhão. Mas o Fortunato ele tinha um interesse maior nos lances dolorosos. Em uma determinada noite, Garcia encontrou um homem ensanguentado. Pediu para que se chamasse um médico. E então, um tempo depois, chegou um médico e também um subdelegado. Um tempo depois, esse desconhecido se declarou Fortunato Gomes da Silveira, um solteiro capitalista. Garcia olhava para ele e viu-o sentando tranquilamente. Os olhos eram claros e tinham expressão dura e fria. Garcia tinha sensação de repulsa ao mesmo tempo que de curiosidade. Fortunato havia saído, voltou nos dias seguintes, mas o ferido já estava curado. Então ele desapareceu sem dizer seu nome e seu endereço à pessoa. Foi Garcia que deu a ele essas informações. Quando chegou a Catumbi, Fortunato recebeu constrangido e ouviu impaciente as palavras de agradecimento. O ferido então saiu de lá humilhado. Tudo isso assustou Garcia. Tempos depois, já formado, encontrou Fortunato algumas vezes, e a frequência trouxe a familiaridade. Então, Fortunato o convidou para ir visitá-lo em Catumbi. Fortunato havia se casado há 4 meses. Convidou Garcia para ir jantar com eles no domingo. Então Garcia foi no domingo e viu que a figura de Fortunato não mudou. Os olhares eram os mesmos, duros e frios. Já Maria Luísa era esbelta, olhos meigos, tinha 25 anos e parecia não passar dos 19. Pela segunda vez que Garcia foi lá, percebeu que havia pouca afinidade entre eles, e da parte de Maria Luísa parecia ter um temor para com o marido. Um dia, estando os 3 juntos, Garcia contou o caso da rua de Dom Manuel. A moça o ouviu espantada. No fim, contou ele próprio a visita que o ferido lhe fez e ria muito ao contá-lo. O riso dele era jovial e franco. Maria Luísa ficou desconsolada com a zombaria do marido, mas o médico restituiu-lhe a satisfação anterior, voltando a referir a dedicação deste e suas raras qualidades de enfermeiro. Tão bom enfermeiro, concluiu ele, que se algum dia fundar uma casa de saúde, irei convidá-lo. Valeu? Perguntou Fortunato. Valeu o quê? Vamos fundar uma casa de saúde. Não valeu nada. Estou brincando. Podia-se fazer uma coisa, que começa a clínica. Acho que seria bom. Tenho justamente uma casa que vai vagar. Garcia não pôde recusar a ideia. Era uma boa estreia para ele e via ser um bom negócio para ambos. Aceitou, e com os dias foi uma desilusão para Maria Luísa. Nervosa e frágil, padecia que o marido só queria conviver com enfermidades humanas, mas não se opôs a ele. Verdade que Fortunato não curou nada, ele foi o próprio administrador e chefe. Garcia pôde observar a dedicação ao ferido da rua. Não era um caso
fortuito, mas assentava a própria natureza do homem. Fortunato estudava, acompanhava as operações. Tenho muita fé nos cáusticos, diz ele. A intimidade foi aumentando. Garcia jantava ali quase todos os dias. Ali observava Maria Luísa, cuja solidão moral era evidente. E a solidão duplicava enquanto Garcia começou a sentir alguma coisa que o agitava. Quando ela aparecia, aos poucos o amor entrou no coração. Fortunato metera-se a estudar anatomia e fisiologia. Ocupava-se horas vagas a rasgar e envenenar cães e gatos. Mudou o laboratório para casa, e a mulher teve a sofrer. Um dia, Maria Luísa pediu a Garcia que conversasse com o marido para interromper as experiências, por isso estava fazendo mal a ela. Garcia, preocupado com a tosse constante de Maria Luísa, perguntou o que tinha, mas a mesma disse que não era nada. Com isso, a observava. Em uma noite de jantar, Garcia encontra Maria Luísa saindo às pressas do gabinete, onde estava Fortunato torturando um rato. Garcia via no olhar do homem o prazer, a alma satisfeita, e assim foi torturando até matar o rato. Garcia conseguia dominar a repugnância do espetáculo para se fixar nas expressões de Fortunato. Apenas via prazer no que estava fazendo. A vida do fogo e do rato se apagava. Fortunato acabara seu momento deixando o cadáver cair em chamas. Fortunato mostrou-se enraivecido contra o animal, mas Garcia não acreditava naquilo. Fortunato tentava justificar suas ações a Garcia, precocemente, temendo o julgamento. Quando Maria Luísa voltou ao gabinete, seu marido foi até ela, rindo, lhe chamando de fracalhona. Maria Luísa se defendeu a medo. Depois foi se sentar perto da janela, com as mãos trêmulas. Todos ficaram no cômodo, calados. Maria Luísa se defendeu a medo. Depois foi sentar-se perto da janela, com as mãos trêmulas. Todos ficaram no cômodo calados. Pouco depois, houve-se um jantar, que não se foi nada alegre. Maria Luísa tossia e gismava. O médico indagava de si mesmo se ela não estaria sendo exposta a algum excesso de companhia. Ela tossia e tossia. Era a velha tísica. Fortunato recebeu a notícia como um golpe. A amava demais e não poupou esforços, médicos, remédios, ares. Mas foi tudo em vão. A sua doença era mortal. Em seus últimos dias, Fortunato nunca a deixara sozinha. Fitou o olho, daço e frio naquela decomposição, lenta e dolorosa da vida, até que se viu só no quarto. Fortunato e Garcia se puseram a velar o cadáver, mas Fortunato estava cansado, então mandou-se para a sala e descansou por alguns minutos. Ao acordar, ele volta para o quarto, sem que Garcia o ouvisse, e vê Garcia beijando a testa de sua falecida esposa, Maria Luísa. Fortunato, naquele momento, não tinha ciúmes, nem inveja, mas sim vaidade. Garcia inclinou-se para beijá-la uma última vez, mas foi impedido por uma cachoeira de lágrimas.